Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana. Um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta. Avisa para todo mundo que o programa está no ar e hoje vamos trazer dicas e orientações sobre saúde materna. Olha só, durante a gravidez, a gestante ela deve ter uma rotina saudável, como fazer um acompanhamento pré-natal, manter uma alimentação equilibrada e ter cuidados também com os pés e com a pele, entre outros cuidados. Vale ressaltar que essa atenção ela vai se reverter em benefícios para a mãe e também para o bebê. Cada mulher e cada bebê apresentam uma situação de saúde, limitações e necessidades diferentes. Por isso, a rotina da gestante e os principais cuidados que ela deve ter em relação à sua gestação devem ser avaliadas, pelo médico que está fazendo o acompanhamento pré-natal. Aqui no estúdio vamos trazer dicas, além do cuidado com o pré-natal, vamos falar também sobre a alimentação das gestantes com as convidadas de hoje. Vou apresentá-las a partir de agora, dizer que elas são bem-vindas aqui no nosso programa. Doutora Brena Mello, doutora Brena é ginecologista e obstetra. Também vai tirar as nossas dúvidas sobre o tema e trazer muitas dicas a Juliana Nóbrega. Juliana é nutricionista materno-infantil. Você que está em casa se animou com o tema, tem dúvidas sobre o assunto, você já pode participar porque a partir de agora vamos lançar a enquete do dia para você começar interagindo aqui. Começou a sexta-feira, então vamos juntos porque temos um encontro até às 11 horas da manhã. Vamos aprender muito aqui no nosso programa. Agora a gente quer saber de você que está em casa o seguinte. Nossa pergunta de hoje, vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. E a pergunta é muito simples. Você acredita que deveria haver mais apoio físico e psicológico para as mães no pós-parto, sim ou não? Qual a sua opinião? Liga pra gente, a gente faz questão de saber sua opinião e também a gente faz questão de receber a sua pergunta. Você vai ligar no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Está ativa e disponível a partir de agora para você participar. Também tem outro número, 3424-1977. São duas linhas, você liga, participa, responde aqui nossa pergunta, manda sua dúvida que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder cada pergunta que venha a chegar. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet, também você já pode participar, deixar seu depoimento, sua pergunta e responder também a nossa dúvida, nossa pergunta da enquete. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, já está aqui, você pode mandar quantas perguntas você tiver, daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida ao vivo aqui por nossas convidadas. Quero dizer agora que vocês são muito bem-vindas no nosso programa, vocês vão nos ajudar durante muito tempo a entender um pouco mais sobre esses cuidados que a mamãe, a futura mamãe deve ter durante esse período tão delicado da vida, que é a gestação. Boas-vindas agora, doutora Brena Mello, ginecologista e obstetra. Fique à vontade aqui no nosso programa, doutora. Eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer a gente estar poder conversar sobre um assunto tão importante que é o cuidado da mãe na gestação e no pós-parto. Também queria dar boas-vindas a Juliana Nóbrega, nutricionista. Fique à vontade aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite e realmente é um prazer falar sobre esse assunto que é tão importante. Saúde materna. Muita gente só pensa em cuidar dessa saúde quando está gestante. Mas essa mulher, quando pensa, quando tem uma gravidez planejada, esses cuidados devem ser bem antes desse período materno, nesse período da gestação, doutora? Sim, é fundamental. Você começou pelo ponto, exatamente, que é o que a gente mais tenta divulgar e que não é muito divulgado. O ideal é que as gestações fossem todas planejadas e que houvesse uma consulta pré-concepcional. Então, qualquer mulher que está planejando engravidar tem que se organizar e várias das coisas que a gente gosta de lembrar. A questão da nutrição é fundamental, atividade física, sua qualidade de vida, se ela rastreou por algumas doenças que ela possa ter, que ela não sabe que tem, como glicose, sífilis, a gente está tendo um surto de sífilis importante, então a gente às vezes é assim, completamente assintomática, ela não sente nada, então é importante ela fazer esses testes antes. A questão nutricional, atividade física, vacinas, então tudo isso é fundamental que ela faça uma consulta pré-concepcional, ou seja, antes de engravidar, porque tem até vitaminas que ela precisa começar a tomar, como o ácido fólico, então o ideal é que ela engravide já fazendo uso do ácido fólico. Então tem uma série de orientações que o ideal é que ela agende sim uma consulta com o médico, seja no PSF, com o médico do PSF, a enfermeira que presta assistência no PSF, ou uma consulta no consultório, depende da realidade dela.
é ideal também, né, e super indicado que a mulher se preocupe com essa alimentação, não só quando ela pensa em perder peso, porque muita gente só pensa em alimentação saudável quando o foco é perder peso. Mas não, cuidar da alimentação não é só isso. Não é verdade, Juliana? Exatamente. E como a doutora falou, é muito importante, né, quando essa gestação é bem programada, se alimentar adequadamente já um tempo antes. A gente considera pelo menos uns 3 meses antes da gestação, para que ela tenha um aporte nutricional, né, as vitaminas, os minerais necessários que vão passar para o seu bebê durante a gestação. Quais os cuidados básicos, doutora, antes mesmo da gestação? Quais os exames que essa mãe, né, essa futura mamãe, ela deve fazer para ter uma gravidez mais tranquila? Ela precisa saber de quê? Então, muita coisa. Acho que até quando a gente pensa em nutrição, não é só uma questão exatamente de perder peso ou não perder peso, pensar na gestação, ela tem que pensar que ela vai ser uma mãe. Eu acho que a função fundamental, um papel fundamental da maternidade é ser uma educadora. E ela tem que pensar o quanto que ela vai querer colocar de hábitos alimentares para aquela criança. Então, assim, não é só aquela realidade quando daqui para engravidar, depois dos 9 meses da gestação, é por toda a vida, e na maioria dos domicílios, a grande coordenadora ou gestora, se não executa, mas pelo menos planeja a dieta, é a mãe. Então, a mulher termina tendo esse papel. Pode ser dividido, mas é importante os adultos envolvidos na casa estarem cientes de como é fundamental. Então, cada vez mais se sabe que as doenças todas, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, sobrepeso e obesidade, é o problema de qualquer clínica. Vim agora de uma reunião. A gente sabe que qualquer problema hoje em dia, em qualquer clínica, em qualquer área da saúde, a gente tem a questão da obesidade como um problema operacional, até de maca para carregar pessoas, porque as pessoas estão mais pesadas. Então, o papel da mãe é reeducar e remodelar. Então, a questão de busca por alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, alimentos naturais, saber que refrigerante é algo completamente muito calórico e pouco nutricional, pouco nutritivo, é ruim para a pessoa. Então, essa consciência nem todo mundo tem. Já escutei uma vez de uma gestante, até aqui no IMIP, onde eu trabalho, não, doutora, pode deixar, eu sei que refrigerante é ruim, por isso que eu só tomo Fanta, porque ele é de laranja. E tem que saber que aquela laranja é completamente sintética, é só cor de laranja, cheiro parecido com laranja, mas não é uma laranja. Então, ela tem que buscar ir para a feira. Então, esse cuidado a mãe tem que ter desde o começo. Para se reeducar, e quando ela pensar em engravidar, ela tem todos esses exames que eu comecei a mencionar, né? Então, rastrear a glicose dela, VDRL, HIV, VDRL é o teste de sífilis. A gente está tendo realmente esse surto de sífilis, que está uma coisa muito preocupante. Nas maternidades públicas, a gente não passa um plantão sem ter 12 horas de plantão, sem ter alguém chegando com sífilis positivo, e para o bebê isso é muito grave. Então, a gente precisa rastrear essas mulheres, se organizar das vacinas. Então, tem algumas vacinas que ela até pode tomar na gravidez, mas é ideal que ela tome antes, como a hepatite B. Mas a varicela, por exemplo, se ela não teve catapora, que é a varicela, ela deve procurar tomar a vacina antes, porque para evitar o estresse durante a gravidez, ter um contato com alguém. Então, tem uma série de vacinas que ela precisa tomar, uma reeducação alimentar, uma incorporação da atividade física. Tem toda a organização de vida de adulto saudável. Vacina de tétano, saber se todo adulto, homem e mulher, deve estar vacinado para tétano. Então, tudo isso é super importante e tem que estar organizado. O ideal é que esteja organizado antes dela conceber. É importante a gente entender também, né, Juliana, que no caso, a obesidade, que a doutora falou que é um problema de saúde pública, que muito preocupa vocês profissionais da área de saúde, essa obesidade ela pode ser algo genético, a pessoa herdou, né, dos pais, né, e pode ser um problema hormonal, que às vezes é preciso recorrer a uma cirurgia bariátrica, por exemplo, para poder contornar essa situação, mas muito também é do hábito do dia a dia. Esse hábito é formado ainda na infância, por isso que é importante, né, esse primeiro contato com a alimentação saudável ainda na infância. Não é achar que é criança, que pode tudo, aí no final de semana quer liberar um pouco mais, um abismo vai puxando o outro, né? Uma permissão vai trazendo outra e no final das contas, quando vai para a balança, pesa e pesa bastante. É verdade. Complementando só um pouquinho o que a doutora disse, essa questão da mãe gerir normalmente os lares, a gente pode ver também que, no caso, os adultos, os pais ou os responsáveis, são grandes exemplos para os seus filhos, né? Então, é tão importante que eles adquiram esses hábitos alimentares saudáveis para que eles mostrem para os seus filhos. Porque muitas vezes a gente quer que os filhos comam verduras, comam frutas, mas a gente não come, né? Então, assim, é isso que a gente precisa mudar antes de ter os filhos. Como um adulto normal, pensando na sua saúde, primeiro. Mas, claro, na gestação, pensando nos seus filhos, e depois na introdução alimentar e na vida seguinte. Infelizmente, a gente tem aquela cultura, né? Tadinho dele, ele tá doido por um pirulito, tá doido por um brigadeiro.
e quer agradar as crianças normalmente com comida. E não é isso que, no final das contas, é importante, né? A gente pode agradar crianças com brincadeiras, com carinho, com atenção, focar bem nisso, que isso com certeza vai fazer muito mais diferença na vida deles. Falamos do pré-natal, falamos da importância da alimentação. Vou pedir licença aqui agora às nossas convidadas, porque mesmo com tanta felicidade em receber um bebê, tem muitas mães que se sentem exaustas, né, com essa rotina muito puxada. E esse cansaço excessivo, então fique atenta, né, porque pode ser um problema mais sério. E você, às vezes, vai precisar, sim, buscar ajuda para cuidar do seu lado psicológico, que também faz parte dessa qualidade de vida. Vamos acompanhar, a partir de agora, a importância de procurar ajuda psicológica em alguns casos. Fique atento. Cuidar, proteger e amar são atribuições que têm tudo a ver com uma mãe. Mas já parou para pensar que elas podem se sentir exaustas algumas vezes? Geralmente é o que acontece, né? A sociedade impõe muito a gente essa imagem de mães que estão sempre felizes e amando seus filhos. E aí quando a gente é mãe de verdade, que a gente chega em casa com aquele bebê, a gente começa a ver que nem tudo são flores, né? A gente ama aquela criança, a gente está feliz por receber aquela criança, mas existem vários outros processos que a mulher precisa enfrentar ao se tornar mãe, que não se fala, né? Não se prepara essa mulher de forma geral para enfrentar esse momento. A exaustão vem muito por conta da amamentação, né? A amamentação exclusiva. A criança, quando ela nasce, ela tem uma necessidade muito grande, não só do leite materno, mas do próprio aconchego da mãe, né? De estar próximo, do contato pele a pele. E é uma coisa também que se fala muito pouco para a gente, né? Dessa necessidade tamanha que um bebê tem de estar próximo da mãe durante esse período. E isso é muito exaustivo. Esse cansaço do corpo pode abrir caminhos para outros sentimentos, como a tristeza e o medo de não estar dando conta do novo papel. A tristeza faz parte, né? A gente também vive numa sociedade que tem muito medo da tristeza, né? E a tristeza faz parte da nossa vida, de ser humano, né? Você não tem como evitar que você vai ficar triste e acreditar que você vai estar sempre feliz, né? Não existe isso. A tristeza faz parte do nosso crescimento, do amadurecimento e faz muito parte do puerpério também. Então existe um processo de lamento nisso que também não é acolhido pela sociedade, né? Não é visto com bons olhos e aí a mulher se sente mais uma vez culpada e mais cansada e mais estressada e aí cria essa bola de neve. Esta psicóloga explica que passar por esses momentos delicados no início da vida materna é absolutamente comum. Afinal, é uma nova rotina que se inicia. O puerpério ele corresponde ao período do pós-parto, então ele pode ser avaliado tanto por essa dimensão biológica, como também por a dimensão psíquica. Então, em relação à dimensão biológica, corresponde assim, o corpo da mulher ele vai se reorganizar como ele era antes da gestação. Então, ele vai voltar ao estado pré-gestacional. Então, ele leva em sentido biológico para organizar, porque assim, a gestação ela acaba empurrando alguns órgãos, então os órgãos vão voltar ao normal, há um reequilíbrio hormonal também, então isso dura em torno de 6 a 8 semanas. Em relação à questão psíquica, é um período também que a mulher vai se adaptar a essa nova realidade que é a maternidade, tanto em relação a ser a primeira como na segunda, porque eu costumo dizer que cada gestação, cada filho, ele tem um momento único, é uma experiência única. Então, mesmo que ela tenha um filho, isso pode sim contribuir, né, facilitar alguns outros fatores, né, durante esse puerpério, mas ainda assim é uma experiência diferente, porque também antes ela não tinha que lidar com outro filho, e agora ela vai ter que lidar com também 2 filhos, né? Agora, quando essa má fase se prolonga mais do que o normal, é indício de que essa mulher precisa de uma atenção maior. Então, fique atento aos sinais. Como é esperado que ela vivencie sentimentos só de felicidade, então quando ela tenta verbalizar esses sentimentos para os familiares, para os amigos, as pessoas costumam, né, trazer esses julgamentos de que ou ela está assim, eu tô muito cansada com meu bebê, tipo, não, você não pode, né, tipo, olha, esse bebê é lindo, ele é saudável, então você não pode ficar triste, você não pode ficar cansada, é assim mesmo, mas também tem prazer, né, em ser mãe, então tudo isso. Então o que acontece? Essa mulher acaba com medo desse julgamento, não expondo esses sentimentos. Então ela isola e ela acaba vivenciando tudo isso de modo solitário. Então isso pode repercutir emocionalmente, né, trazendo mais tristeza para esse momento ou até evoluindo num quadro psiquiátrico, como por exemplo a depressão pós-parto.
E aí também tem um estigma muito grande em torno da depressão pós-parto. Quando essa mulher verbaliza esses sentimentos, né, que indicam uma depressão pós-parto, ela também é associada como se ela fosse uma mãe ruim, né? E aí por isso, por meio desse julgamento, ela acaba não falando nada disso. E isso pode repercutir no sentido de que dificulta até de que ela chegue a um profissional especializado e o diagnóstico seja realizado precocemente. E assim, muito se atribui que a depressão pós-parto é uma rejeição da mãe ao bebê. Quando, na verdade, pode ser que tenha em alguns casos, mas não é a característica principal. Na verdade, o que acontece por essa mulher estar triste, estar sem prazer em realizar as atividades cotidianas, isso pode repercutir no fato dela cuidar do bebê. Porque se ela não está nem se sentindo assim, disposta para cuidar dela, imagine do bebê, né? Então acaba que assim, ela tem um afastamento do bebê, mas não quer dizer que ela esteja rejeitando ele. Felizmente, a Manuela, lá do comecinho da reportagem, encontrou o apoio que ela precisava no Mãe Nutriz, um grupo de apoio onde ela hoje é uma das facilitadoras. Foi lá onde ela descobriu que não estava sozinha e que teria muita gente para contar. Foi lá também que ela se redescobriu como mulher. Olha, eu me lembro assim que quando eu cheguei com minha primeira filha em casa, há 4 anos atrás, eu senti como se eu estivesse dando um mergulho no escuro, assim, né? Porque ela nasceu no hospital e a gente passou alguns dias no hospital e aí quando a gente chegou em casa, éramos eu e meu marido e a gente nunca tinha lidado com uma criança antes, né? Era a primeira vez que a gente estava lidando com a criança para tudo, para dar banho, para dormir, para trocar roupa, e era um serzinho muito frágil, né? Que dependia de mim para tudo o tempo inteiro, então foi um processo muito difícil de encarar que aquilo era a minha realidade agora, né? E que eu não podia mudar, eu não podia simplesmente dizer rebobina aí, eu não sei, não tenho muita certeza, volta, eu não podia fazer isso, então era aquilo, eu vou ter que enfrentar, mas e aí, como é que vai ser? Então foi um processo longo, por isso que eu digo que o puerpério não tem um período assim. Eu sinto que na minha primeira filha, sem dúvida nenhuma, todo o processo de amamentação, ela mamou durante 2 anos e eu sinto que foi um puerpério de 2 anos assim. Foi um processo de 2 anos para que eu e ela nos adaptássemos a essa nova situação, né? E aí depois vem o segundo filho e aí é um outro processo, né? É um outro mergulho que você dá, você não é mais essa transformação de mãe, mas é de novo de você se reinventar, né? O puerpério é um momento difícil, mas é também um momento de muita oportunidade, né? Uma oportunidade da mulher se reinventar, dela renascer, dela se redescobrir. Então eu acho que os filhos, além do primeiro, ajudam a gente nesse processo. Eu me sinto sim, que eu renasci 2 vezes. E agora eu estou grávida do 3º filho, então vou renascer mais uma vez. Tudo bem, né? Que felicidade dessa mamãe. Ela, no começo, né, como ela bem descreveu na reportagem, ela disse que tinha dúvidas e incertezas, acreditava que não poderia falar, externar o que ela estava sentindo. Essa tristeza incomodava bastante, né? Mas quando ela começou a expor, quando ela buscou um grupo, né, de apoio, Mãe Nutriz, ela começou a ver que aquilo era normal, que ela poderia não só ser ajudada, como também ajudar a outras mamães. E isso acontece muito, né, doutora, na prática do consultório. Essas dúvidas, incertezas e tristezas, elas chegam e na ginecologista, né, é mais fácil chegar esses relatos, doutora? Chega muito, na verdade, exatamente. Acho que é o papel do obstetra durante o pré-natal já prever, né, antecipar que isso é meio que esperado. Então, na verdade, ela falou muito bem em vários pontos. Eu acho que é importante a gente contextualizar historicamente. Então, historicamente, as mulheres nunca pariram só, nem tiveram bebês sós. Ela sempre estava inserida numa comunidade. E antigamente se tinha mais filhos, se tinha mais mulheres jovens. Então, assim, há 50 anos, 60, não era concebível uma moça de 20 e poucos anos nunca ter segurado um bebê. E não é raro chegar no consultório para fazer um pré-natal e aquela moça nunca segurou um bebê. Eu vi um bebê na infância e depois nunca sabe manipular. Maridos, então, nunca nem viram um bebê de perto. Então, isso é um retrato da nossa sociedade. Então, a gente tem que tentar buscar alternativas a essas comunidades que não existem mais. Não tem mais aquelas 5 tias dentro de casa que tem interferência, mas tem muita ajuda. É verdade. Então, hoje em dia, quando a gente não tem isso, a gente precisa buscar na forma de grupos. Então, a alternativa é essa. A gente recomenda muito. Tem algumas estratégias, inclusive recomendadas pela OMS, de pré-natais coletivos, que é uma coisa muito interessante, porque elas tiram dúvidas ao longo do pré-natal, mas não só o benefício pré-parto. No pós-parto, essas mulheres se ajudam e estão passando por experiências semelhantes.
Então, esse redesenho da mulher como mãe, como ela falou, no primeiro filho, você antes não tinha alguém dependendo tanto de você. Então, isso é uma coisa que mexe muito. E a partir do momento que você tem que se redesenhar, se reprogramar com sua identidade. Então, isso é uma crise que não é uma crise no sentido positivo de mudança. É um momento de mudança que não é simples. E se ela não tiver apoio de toda uma rede, então, assim, uma coisa que a gente aborda muito no consultório é quem é a sua rede de apoio. Ou família, ou vamos terceirizar, ou vamos fazer parceria com colegas. Uma amiga lhe ajuda agora e você ajuda essa amiga depois. Se você não tem como contratar pessoal, etc., tem que fazer uma rede de apoio, porque senão realmente é pesado para aquela família ter um bebê, ter uma mudança, a demanda de um bebê sozinho, com toda a mudança até hormonal. O sono, isso é uma coisa que se fala pouco. Então, o sono do puerpério é algo que desgasta a pessoa, é constantemente poucas horas de sono. Então, a pessoa precisa de uma rede de apoio e esses grupos são fundamentais. A gente recomenda que elas procurem esses grupos. Fundamental também a gente explicar para quem está em casa, né? Porque é importante cuidar do lado psicológico, como bem a psicóloga explicou na reportagem, porque às vezes problemas emocionais eles podem desencadear problemas alimentares. Transtornos alimentares podem surgir por conta de uma ansiedade excessiva, de uma tristeza excessiva, e essa mulher ela passa a meio que compensar na alimentação. Aí ela pode ter um problema que pode comer além do que precisava e às vezes um alimento de má qualidade, não é verdade, Juliana? Exatamente, isso acontece com bastante frequência, né? E assim, as mulheres tendem a procurar alimentos mais prontos, né? Assim, comer em quantidades mais excessivas, como você disse, porque não estão atentas ao seu corpo, né? A perceberem quando estão saciadas e quando não estão saciadas. E quando comem mal, assim, normalmente os alimentos têm poucas fibras, então realmente saciam um pouco e são bem rapidamente digeridas, então já elas estão com fome novamente, têm que comer novamente. Então, assim, realmente elas precisam ter um cuidado grande com si, para poder cuidar do seu bebê, né? Como é que você vai cuidar de outra pessoa se você não está bem, como a própria moça falou na reportagem. E outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco esse lado psicológico é a quantidade de informações que essas mães hoje recebem, né? São muitas informações. As mídias sociais acabam atrapalhando um pouco, ajudam muito, porque você encontra informação com mais facilidade, mas podem até atrapalhar um pouco, porque é tanta informação. Às vezes parece que tem uma competição, né? Assim, você tem que ser a melhor mãe, 100%, tem que cuidar de tudo, inclusive da alimentação, de se cuidar nas atividades físicas, de todos os movimentos que você tem que fazer com seu bebê, tudo que você tem que expor ao seu bebê para ele ser um ótimo bebê. Então, assim, as mães têm que procurar saber fazer o seu melhor. É isso que a gente tenta passar no consultório. Você dá o seu melhor, com certeza, para o seu filho, você vai ser a melhor mãe que existe. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre saúde materna. E agora chegou aquele momento da gente conferir as notícias da internet sobre o tema. E a Joyce Fernanda é quem traz essas informações a partir de agora. Olá, Joyce! Oi, Valdson, uma ótima sexta-feira para você. A sexta-feira que chegou com mais um tema importantíssimo aí para as mulheres. Um ótimo dia para você que está em casa e a gente já abre com a seguinte manchete. Hipertensão é a principal causa de morte materna no país. Isso mesmo. A hipertensão é a principal causa de morte materna no país, seguida da hemorragia e da infecção. Isso segundo a ginecologista obstetra Rosana Francisco, que é chefe do setor de endocrinopatias e gravidez do Hospital das Clínicas de São Paulo. Sendo assim, é preciso que todo mundo esteja bem atento ao diagnóstico de hipertensão. Qualquer sintoma relacionado ao aumento da pressão, como dor de cabeça e inchaços nas pernas, as pacientes devem procurar o serviço de saúde. A pré-eclâmpsia, que é uma das formas da hipertensão na gravidez, é a responsável pela maior parte das mortes. No texto, a médica ainda explica que a melhor forma de prevenir a hipertensão na gravidez é o acompanhamento pré-natal. No último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, 1.841 mulheres morreram durante a gestação, no parto ou 42 dias após o parto. Segundo a pasta, cerca de 92% das mortes maternas ocorreram por causas evitáveis. Tá vendo, mulherada? Simbora cuidar melhor da saúde, porque negligenciar o acompanhamento médico e colocar em risco a própria vida não dá, né? Isso vale para mim também. Eu volto contigo com esse recado, Valdson. Vocês continuam aí o debate no estúdio. Um excelente recado, Joyce Fernanda. Nunca deve se negligenciar
à saúde, né, tem que ter cuidado sim, principalmente quando fala em hipertensão arterial. Algumas mulheres podem desenvolver durante a gestação a hipertensão, doutora? E a gente pode chamar também a atenção de que a pressão alta, às vezes, é assintomática. Sim. Não é verdade? Aí fica mais difícil de saber e quando se chega ali no momento delicado, né, que é esse momento da gestação, a mulher pode ter algumas complicações, inclusive o pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, que é a maior causa de óbito, acho que parabenizar até o programa por ter trazido esse tema. É muito importante a gente esclarecer a população. Nós temos visto muito a nossa rotina numa maternidade de alto risco. A vasta maioria dos internamentos são por hipertensão. As pacientes, muitas delas são muito jovens, então tem muita coisa que a gente pode pensar em tentar prevenir esse desfecho desfavorável, que seria o óbito. E, por exemplo, monitorar. Então, o principal é vigiar. Ela precisa saber como é a pressão dela. Então, são dois fatores que a gente tem visto muito que contribuem. Um deles é essa questão que a gente falou logo no começo, a questão do sobrepeso e da obesidade. A gente tem visto muita gente jovem, muitas moças jovens com sobrepeso, então com isso elas terminam aumentando a chance delas mesmas já terem pressão alta antes da gravidez e muitas não sabem que tem. Então, a gente, quando vê a gravidez por cima disso, a gente tem uma que a gente chama de pré-eclâmpsia superposta. A gente tem as duas condições combinadas. A pressão alta que ela já tinha e uma pressão alta da gestação. Gestações em mulheres muito jovens, adolescentes jovens, de 14, 16, 18 anos, a gente sabe que aumenta a chance dela ter essa hipertensão. Então, assim, pensar se aquele momento é o momento ideal realmente dela engravidar. Normalmente, alguém com 16 anos não terminou sequer o ensino médio, então a gente também sabe que é um marcador de proteção para a família manter ao menos o ensino médio, preferencialmente até o ensino superior, mas no mínimo terminar o terceiro ano. Então a gente negocia muito com as nossas gestantes adolescentes que elas terminem, que elas consigam estratégias para voltar para os estudos e terminar o estudo. Então isso tudo influencia em como ela vai captar a informação, que ela falou do que é que tem de bom e de ruim na internet. Então alguém com escolaridade melhor consegue entender e captar melhor aquilo ali. Então a questão da dieta pré-parto, a questão de se controlar do peso, a questão de incorporar a atividade física, isso diminui a chance dela ter complicações por pré-eclâmpsia. Agora, mesmo na mulher que faz tudo dentro do ideal, do programado, ela ainda assim pode ter pressão alta. Então, o fundamental realmente é que ela não deixe de comparecer às consultas do pré-natal. Uma coisa que a gente vê, um hábito, mau hábito, que a gente ainda vê instalado por aí no SUS, em alguns lugares ainda dão alta do pré-natal. Isso não existe. Então, pré-natal é para ser feito até o momento do parto. Chegou no tempo, chegou nos 9 meses, naquela espera que ninguém sabe a data, a mulher, toda gestante, tem que ver sua pressão semanalmente. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que às vezes tem problema de posto de saúde com problema de infraestrutura, faltou luz, faltou água, faltou o médico está de férias, não teve substituto. Então, se a gestante está no final da gravidez, ela precisa, ela mesma, buscar uma maneira dela ferir essa pressão dela no final da gravidez, que é onde é o momento mais preocupante. Seu colega na matéria falou muito bem as causas de morte materna. A maioria é prevenível, a hipertensão, a hemorragia e a infecção. Ela precisa vigiar, é evitável. E uma coisa que ela falou, dor de cabeça, isso é um sintoma importante. Ver estrelinha, que a gente chama, que são os escótomos. Um inchaço na perna, a gente tem que vigiar. É muito comum para todas as gestantes, então só isso não. Mas se ela está desconfortável, se ela acha que está com a perna inchada, é mais um motivo para ela procurar e ver a pressão. Mas também, assim, é muito raro você ter alguém no final da gravidez sem nenhum edema de membro inferior. Então, não quer dizer, ele é o menos específico, mas se ela está desconfortável, se ela está preocupada, ela precisa saber como é que está a pressão dela no final, a cada semana. No caso da pressão arterial, né, a pressão alta, ela pode ser causada por fatores modificáveis e por fatores não modificáveis. Não modificáveis é fator genético. A pessoa vai herdar, vai ter a pressão alta, mas precisa controlar, mesmo sendo por fator, né, não modificável. Mas quando é fator modificável, o que é que essa mulher ela precisa saber? O que é que ela precisa ficar distante? É só do sódio, é só do sal de cozinha que vai ocasionar essa pressão alta ou também tem outras coisas que vão somar isso, né, que ela precisa entender também? É só o sal que provoca essa pressão alta e altera a pressão ou não, Juliana? Na alimentação, sim, ele é o principal vilão, né? Só que normalmente a gente não encontra, assim, não sabe identificar quando tem sódio na alimentação. Então, normalmente, todos os produtos processados, industrializados, contêm, sim, uma boa quantidade de sal. Porque o sal é um dos conservantes, né, para esses alimentos. Então, assim, quanto mais tempo de prateleira, que a gente chama, né, a validade maior, provavelmente maior quantidade de conservantes e, consequentemente, maior quantidade de sódio. Outra coisa que ajuda também é, por exemplo, os produtos zero, né, ou lights. Também tem, normalmente, uma quantidade de sódio bem maior para, querendo ou não, adocicar esse produto, né? Dar um pouquinho de um paladar um pouco mais doce, contraditoriamente falando.
Então, assim, realmente tem que ter cuidado, principalmente nessa parte de produtos industrializados e processados. Dá uma olhada no rótulo, né? Porque às vezes ele está escondido, a gente não conhece. E principalmente produtos, assim, com sabores muito fortes. A gente tem um produto chamado glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Então, tudo aquilo que você come industrializado, que tem um sabor muito forte, um sabor maravilhoso, normalmente está cheio desse produto, que não é interessante para a gente consumir em quantidade excessiva. Então, ler o rótulo é muito importante para saber, né, o que é que está levando, porque às vezes até o biscoito recheado, eu fiquei surpreendido, uma vez eu aprendi aqui no programa, que até o biscoito recheado tem uma concentração muito alta de sódio. A gente pensa que sódio é só o sabor, o salgado, e não é, né? Tem vários produtos Por exemplo, uma orientação fundamental, por que biscoito recheado? Então, se você quer comer biscoito, come biscoito sem recheio, então ele recheia aquela gordura. Então, uma coisa fundamental que ela falou, alimentos conservados, alimentos de prateleira, se tem papel de alumínio, aquilo ali está cheio de coisa sintética. Então, olha aqui, coisas sintéticas são essas, o que é que dá sabor? Não tem como ter sabor industrializado sem uma combinação de gordura, açúcar e sal. Então, quanto mais alumínio, fechado no papel alumínio, que dura muito tempo, ele tem essa combinação desses 3 elementos que são completamente destrutivas à saúde em grande quantidade. E numa quantidade de um pacotinho de alumínio tem muito. Então, evitar biscoito recheado, por exemplo, a que a gente estava falando na questão da educação. Uma mãe não deve comprar biscoito recheado. Ou ela até faz os biscoitos em casa, ou até pelo menos um biscoito sem recheio, porque aquele recheio é gordura pura. Você pode pegar a consistência dele, amasse ele na sua mão para você ver a quantidade de gordura que tem ali. Então, aquilo ali é completamente... Então, é buscar o hábito de comer comidas saudáveis, naturais. Tem uma recomendação da OMS que a pessoa deve buscar ingerir ao mínimo, no mínimo por dia, 6 porções de frutas, verduras ou tubérculos. Tubérculos são inhame, macaxeira, batata doce, que deve ser bem lavada, mas comida até com a casca, cozinhada com a casca, comer com a casca que tem a fibra. Então é sempre reprogramar. Por que pensar no lanche sintético se você pode pensar em levar a fruta, se você pode pensar em levar aquela combinação já de casa? Aí eu vou tentar, né, ajudar essa gestante ou essa futura mamãe que está em casa. A doutora Brena falou, por que biscoito recheado? Aí essa gestante pode dizer, por que, doutora? Às vezes bate um desejo de comer um biscoito recheado e a gente também vamos tentar, né, ouvir essa gestante e tentar trazer uma explicação para isso. Esse desejo, né, às vezes uns desejos bem diferentes durante a gestação. Como é que se explica isso? É mais psicológico mesmo ou tem alguma função ali no corpo que é ativada, né, alguma coisa que pede? Como é que a gente tenta explicar isso para tentar justificar o desejo pelo biscoito recheado, doutora? Eu diria assim, se deu uma vontade de um biscoito, então coma um biscoito. Então, você pega o pacote, é melhor para você, até você gastar o dinheiro, comprar, não sei quanto, mas gastar o dinheiro do pacote, come um e joga o resto fora. É melhor para você, você tem que pensar nesse tipo de estratégia. Você está realmente, quando distribui com um colega, cada um come um, você também fazer mal a um colega, mas que não criar o hábito de, muitas pessoas sentam e comem um pacote inteiro de biscoito recheado, isso chega a dar uma angústia no coração. Eu digo, não faça isso, por favor. Imagina a nutricionista vendo isso também, hein, Juliana? A gente, quando olha o rótulo, por exemplo, de um biscoito recheado, olha lá as informações e faz, não, tem tantas calorias. Mas essas calorias, por exemplo, são para 3 biscoitos. Eu desafio aqui uma pessoa qualquer, né, abrir um pacote de biscoito e simplesmente comer 3 biscoitos sem se controlar. A gente come sem perceber, né? Então, assim, é fato, eu acho que é um momento muito importante para você está se programando para tantas coisas, então a alimentação vai levar tantos benefícios para você quanto para o seu filho no futuro. Então, assim, como a doutora falou, parar para produzir em casa. Hoje em dia você tem a internet aí com tantas receitas fáceis, práticas, congelamento, né, assim, e você usa um micro-ondas, um forno, rapidamente faz, fica pronto e com certeza muito saboroso. O paladar da gente é uma coisa que muda com muita facilidade. Então, assim, se a gente se abster do açúcar e da gordura ruim, né? Porque tem a gordura boa, mas da gordura ruim. E a gente consegue alterar esse paladar. Então, assim, consegue gostar de coisas mais saudáveis? Sim, é possível. Machuca ali uma banana, né? Coloca aveia, faz um biscoitinho. Exatamente, passa, pronto. Você tem uma receita de um biscoito. Você pega banana, aveia e bota um pouquinho de passinha, pronto, bota no forno, tá um biscoito delicioso, né, para uma criança. Uma coisa importante do paladar que ela falou, eu estava lembrando até naquela pergunta logo no começo, é importante as pessoas saberem que o bebê, quando está dentro da barriga da mãe, ele sente no líquido amniótico o sabor do que a mãe está ingerindo. Então, as crianças, culturalmente, elas têm um hábito de repetir aquilo que é comido pela mãe, do hábito alimentar da mãe. Por isso que a gente fala que é tão importante educar a mãe. Por exemplo, em países onde se come muito apimentado, na Indonésia, que aquelas coisas são, se for conhecer um asiático que viveu lá, ele acha que a pimenta daqui é ridícula, porque ele é acostumado a um condimento muito mais intenso. Então, as crianças de lá são expostas a isso intraútero, então elas na infância são muito mais tolerantes à pimenta do que as nossas crianças, que se come pouco. Então, se isso acontece com algo tão marcante quanto pimenta,
dos outros hábitos também, então, a ser acostumado exatamente, comer alface, comer uma fruta. Se a mãe come, aquela criança vai aceitar muito melhor naquela fase inicial de introdução alimentar e já vai crescer com os bons hábitos. Então, é isso que é tão importante a gente divulgar, essa questão do hábito e da rotina. Pelo líquido amniótico, né, ela vai sentir esse gosto. Em relação ao leite que é produzido, tem alguns alimentos também que podem prejudicar ou ajudar a essa gestante a ter mais leite, doutora? Existem sim. Normalmente, a gente acredita que os alimentos, na verdade, a mãe se sentindo confortável, se sentindo bem, ela sim produziria mais leite. Existe uma lista aí, popularmente conhecida como alimentos que podem ajudar a produzir leite. Mas o que a gente vê na realidade é mais assim. Por exemplo, se você tem uma avó e na sua infância ela fez muita canjica para você sente aquilo ali como um amor, como um carinho, como um cuidado. E de repente você está lá no seu puerpério e não está produzindo leite. Tá achando que seu filho tá se desnutrindo, não tá ganhando peso suficiente. Sua avó vem para sua casa, ele faz esse carinho, né? Faz esse alimento, essa canjica, por exemplo, e acaba lhe dando. Então você se sente bem cuidado, libera mais hormônio, que é o hormônio da ocitocina, o hormônio do amor, da ejeção do leite, e você acaba sentindo essa produção e essa ejeção do leite maior. Então você acaba associando a canjica, por exemplo, da sua avó. Mas, na verdade, não é aquele alimento. É aquela sensação de bem-estar que altera os seus hormônios e você acaba realmente tendo esse benefício, né? Então, assim, para várias pessoas, não, para mim funcionou esse alimento, para mim funcionou aquele outro. Então, a gente não associa exatamente a nenhum alimento específico, e sim a relação do bem-estar mesmo. A vovó, às vezes, está distante, demora um pouco para chegar e preparar essa canjica, mas o papai está ali na casa. Pode chegar, né, fazer um carinho, ajudar a balançar um pouquinho a criança. É o presente dos dois, né, doutora? O papel é fundamental, acho que exatamente, ela precisa ter apoio. E o parceiro, tá bem com o parceiro, é algo que exatamente vai deixar ela mais tranquila, isso é fundamental. Eu acho que só complementando a questão da amamentação, não tem nenhum alimento específico, mas lembrar de tomar água. Porque desidratar é algo que aí, de maneira concreta, sabe-se que influencia na quantidade de leite. E nesse calor que a gente vive aqui, a gente tem que lembrar as pessoas de tomar água, porque não é esperar a sede, ela precisa realmente estar ingerindo a quantidade maior para poder produzir bem esse líquido e se programar. Vai sair de casa, leva uma garrafa d'água, vai chegar em algum lugar, faz tempo que não toma água, tomar água para poder garantir essa produção. E o papel do pai é fundamental em vários aspectos, e principalmente de dar conforto a essa mulher. Não só diretamente, mas até de não deixar outros estresses chegar para ela, se ele puder assumir mais coisas da casa naquela fase, isso ajuda bastante, né? Ok. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o assunto, falar também sobre as pessoas que têm dificuldades em beber água. Tem alguma coisa a ser feita para facilitar? Um aplicativo pode ajudar a pessoa a lembrar beber água, saborizar essa água, e de que forma se faz isso? Pode também ser um artifício, né, para que a pessoa ingira mais água, venha a ingerir mais água. Daqui a pouquinho a gente explica com mais propriedade. Agora, licença aqui às convidadas, vamos a uma rápida pausa e até já! Voltamos com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre saúde materna. Você que está em casa, quer participar do programa, tem alguma pergunta? Liga para a gente, participa, mas antes, liga para responder a nossa enquete. Hoje a pergunta é a seguinte: você acredita que deveria haver mais apoio físico e psicológico para as mamães no pós-parto? Sim ou não? A gente faz questão de saber, sim, a sua opinião no 3424-1547 e 3424-1977. Você vai ligar agora, responder nossa pergunta, mandar também a sua dúvida sobre o tema, e daqui a pouquinho a gente vai ler essa pergunta ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, também você pode mandar a sua dúvida, deixar seu depoimento. Vamos ler daqui a pouquinho tudo, repassar aqui para as convidadas que terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, você que está em casa nos acompanhando, né? A gente deixou uma pergunta no bloco anterior aqui do programa. É preciso se hidratar, mas tem gente que tem uma certa resistência, Juliana. Aí faz o quê? Saboriza essa água, saboriza de que forma? Recorre a quê? Para tentar, né, estar sempre hidratado, porque aqui no Recife o calor tá demais. É verdade, é verdade. Como você mesmo disse, né, a gente pode hoje em dia usar aplicativos que lembram, né, a todo momento que a gente pode beber água, né, que dão lá aquele alarmezinho. Outra forma de facilitar também é saborizar.
De preferência com sabores cítricos, né? Um limão, a laranja, uma tangerina. Pode usar um pepino, botar um gelinho, que ela fica gelada. Só tem que ter um cuidado com a duração, né? Dessa água, porque ela, querendo ou não, pode estragar, já que ela tá com alguma fruta ali dentro, alguma coisa. Outra opção também seria tomar alguns refrescos, né? Assim, eu não aconselho muito sucos, né? Mas refrescos, porque o suco acaba concentrando um pouquinho mais de açúcar da própria fruta e de preferência sem adoçar, mas assim, um refrescozinho, né? Com um caldinho mais daquela fruta. Outra opção, também outra alternativa, como a doutora tinha falado antes, andar sempre com uma garrafinha, não esperar ter sede, né? A gente vive num lugar, como você disse também, bem quente, né? Com calor o tempo todo. Então, assim, sempre que lembrar. Normalmente eu vejo muitas mães que lembram de dar muito água aos seus filhos, mas esquecem de tomar. Então, assim, tanto você, sempre que for tomar água, oferecer ao seu filho, quanto toda vez que você for oferecer ao seu filho, lembrar de beber água também. Ou até qualquer colega seu tá bebendo água, lembra e vai lá e bebe também. É outra forma de facilitar. Cuidar de si, né? Para cuidar do próximo também. É a maior prova de amor que a mãe tem que ter, né? Cuidar do seu bem-estar, consequentemente seus filhos vão agradecer e também serão atingidos por esse cuidado. Aí, se não tiver cuidado, pode ter algumas complicações no pós-parto, como bem aprendemos aqui no decorrer do nosso programa. Vamos pontuar algumas doenças que são graves, que podem acontecer no pós-parto, no puerpério. Aprendi, não foi, doutora? Puerpério. Vamos mostrar aqui na nossa tela essas observações, vocês vão nos explicando, a doutora Brena, né, vai nos explicando um pouco melhor sobre algumas doenças que são consideradas graves. A primeira que aparece ali, doutora, é a retenção placentária. Que doença seria essa? Sei que é grave. Isso é a placenta, bom, quando o neném nasce, o neném sai, mas depois tem a placenta para sair. Ele está ligado ao cordão umbilical na placenta, que era a placenta quem fazia a troca de sangue, de nutrientes, oxigênio. Então a placenta precisa sair. Na maioria dos partos, tudo transcorre bem e ela sai. Tem uma quantidade de sangue esperada maior. Algumas pessoas leigas às vezes se assustam com a quantidade de sangue, mas é uma coisa que a natureza já se organiza. Por isso que a mulher incha no final da gravidez, ela tem aquele edema já para aumentar a quantidade de sangue que ela tem, porque já está programado, já é previsto que ela vai perder uma quantidade de sangue maior. Mas é algo que precisa estar dentro de um certo limite. E, eventualmente, a placenta não sai e ela fica retida. E aí, sim, quando a mulher precisa de uma assistência de alguém treinado, habilitado para prestar assistência ao parto, que seja um médico, que seja uma enfermeira, obstetriz, para ver como é que ela vai resolver aquilo ali. Às vezes é só uma leve tração e a placenta sai. É importante pensar em fazer a ocitocina pós-parto. Isso é recomendado para recomendação da OMS para todos os partos. Então, a placenta, quando fica presa, que pode vir junto com sangramento ou não, é um momento de risco. Exatamente, a hemorragia pós-parto, que é o próximo, é o grande grupo das complicações que a retenção placentária está dentro. E a hemorragia pós-parto é a maior causa de morte materna no mundo. No Brasil é a segunda. E aí a gente tem vários elementos que eu estou vendo até que estão ligados aos outros. Por exemplo, como é que a gente evita a hemorragia pós-parto? Primeiro, essa recomendação de fazer a ocitocina no pós-parto imediato para todas as mulheres. Por isso que é ideal que toda mulher tenha um parto assistido por alguém habilitado, treinado para isso. E tem algumas estratégias que a gente pode fazer, sim, para minimizar a chance de hemorragia pós-parto. A primeira delas é tentar um parto fisiológico, um parto normal. Então, é muito comum as pacientes acharem que estou botando minha filha para sofrer no trabalho de parto. Não é para sofrer, é para vivenciar uma experiência fisiológica, que é intensa e você pode tentar aliviar com massagem, com banhos quentes, etc. Mas quando você não intervém, se você não opera alguém desnecessariamente, cesárea é para quem precisa, mas para quem não precisa, você está fazendo mal àquela mulher. Porque tanto para aquele parto imediato, no pós-parto, ela pode sangrar mais, como principalmente ela pode sangrar no futuro. Ou seja, quando você opera alguém, você deixa uma cicatriz no útero que pode ter uma taxa maior de complicações de placenta numa gravidez subsequente. Então, deixar para operar realmente quem precisa. Com isso, você pode diminuir bastante a questão da hemorragia pós-parto. Aí vamos para a próxima, né? Que o tempo está corrido, doutora. Fala sobre a trombose venosa, é uma doença grave também. E acontece de que forma? Então, a trombose venosa é a coagulação do sangue dentro dos vasos que não deveria acontecer. E exatamente, quem é um grande fator de risco para isso é a cesárea. Então, por isso que a gente fala tanto de uma cesárea só para quem precisa. Porque na hora que você opera, você tem que estar considerando que você está operando, porque o risco naquele momento é maior do que o risco da complicação depois. Mas quando você opera alguém em série, pessoas, populações, mulheres em série, você está aumentando a chance, você aumenta a chance de trombose venosa, que é muito complicado, muito risco muito alto para a embolia pulmonar, que é o próximo. Que é a sequência, né? Que é exatamente. Caso, essa trombose venosa seria o sangue coagulado, né? Dentro dos vasos. E algumas pessoas falam que a cebola afina o sangue. Nesse caso, se aplica ou não? Precisa ir no médico para tomar uma medicação específica, não ficar só arriscando na cebola. Tem alguma verdade nisso ou é mais
crendice, né, popular? Tem sim, tem sim. Desde que a cebola, o alho também pode ajudar nisso, sejam comidos crus, né? Então, assim, a gente não tem normalmente não tem essa cultura, mas existem algumas pessoas que gostam, então, desde que crus, eles têm essa parte funcional dos alimentos, né? Que a nutrição também tem essa parte funcional. Desde que comidos crus e em uma quantidade suficiente, né? Ajudam sim. Mas nesse caso, para evitar uma trombose, uma embolia, a gente recomenda mesmo um acompanhamento médico. Só a alimentação não ajudaria. Isso é uma paliação, mas é exatamente, acho que é tão importante que a gente tem que pontuar. Trombose venosa, ou seja, se você perceber que há um edema de um membro inferior que está muito mais inchado que o outro de maneira súbita, que é isso que é a trombose venosa, tem que ir para o hospital. Isso é uma situação de risco. Deixa na pele ou não? É só não necessariamente. É um inchaço assimétrico. O grande marcador é dor, que nem sempre está presente, mas a dor, e um edema assimétrico de membros inferiores. Então, na hora que alguém perceber isso, ficou na dúvida, assimétrico que a gente diz é diferente um do outro. Então, uma perna mais inchada do que a outra, de repente, então você acordou dessa forma, geralmente a pessoa vai estar no hospital, porque se é algum tempo depois do parto, porque está acamada há algum tempo. Mas quem perceber isso precisa ir para o hospital para uma urgência, que precisa tomar remédio para poder afinar o sangue. Então tem que ser com remédio. Acho que aí nesse momento a gente precisa realmente intervir. Tem que ser remédio, medicação. A alimentação pode ajudar, pode paliar, pode evitar que você tenha novamente, mas não pode deixar de tomar o remédio. Não pode negligenciar porque esse coágulo pode subir, né, doutora? Para dar embolia. Sai e da embolia perna e vai para o pulmão. Para o coração que vai para o pulmão. E a embolia pulmonar, intra-hospitalar, a gente pode ter mais de 70% de óbito na hora. Então, por isso precisa cuidar, assim que desconfiar e que confirmar, tem que tratar. Esse próximo tópico, que choque é esse, doutor? O choque hipovolêmico é a perda do volume sanguíneo, que é exatamente, ele é causado pela hemorragia pós-parto, falando de puérpera, né? A gente pode ter num acidentado, alguém que leva um tiro, pega num vaso, também vai ter a mesma óbito, mas na mulher, pensando na saúde materna, quem leva choque hipovolêmico frequentemente é a hemorragia pós-parto. Então, por isso que a gente tem que pensar num parto bem assistido, de preferência priorizar o parto normal, que seja feita a ocitocina, que ela tenha todas as condições para um parto saudável. E que ela se preocupe também com o pós-parto, né? Para não ter uma depressão, porque existe a depressão pós-parto e é uma doença grave. Exato. E aí, novamente, o parto normal entra como um grande contribuidor, porque ele libera muito a ocitocina. Exatamente como a Juliana falou mais cedo, a ocitocina é chamada do hormônio do amor. Então, na hora que a mulher passa, é desgastante, tem um momento intenso de dor, mas quando ela vivencia aquele parto normal, que ela expulsa aquela criança, a quantidade de ocitocina liberada, e se ela tem a oportunidade de ficar com a criança dela, que é o que a gente também tenta divulgar muito, para que mãe e filho fiquem com 1 hora pós-parto, naquele contato pele a pele, que isso é super importante. Cada vez mais evidências científicas mostrando como isso melhora a taxa de amamentação, diminui a chance dela ter depressão pós-parto. Essa troca do contato pele a pele, a gente tem bactérias que vivem na gente, e o bebê estava lá dentro protegido. Então, quando ele sai, que fica junto com a mãe, ele é colonizado por aquela flora, então aquele microbioma fica igual, isso previne ele de muitas doenças no futuro. E também diminui a depressão pós-parto. Então, tudo isso está vinculado, eu só vejo esse quadro e vejo só um quadro a favor do parto normal, e a gente minimizar essas áreas desnecessárias. Aí, quando se junta uma boa alimentação, né, a gente concluiu aqui esse quadro, vamos selar aqui e vamos voltar a falar sobre esse cuidado com a saúde, para não ter complicações, para não ter um parto, né, complicado. Uma boa alimentação, a gente viu, né, que é muito bom, é muito bem-vinda essa boa alimentação. E juntar isso com a atividade física, uma simples caminhada já é um passo importante também, para que se não tenha mais na frente complicações. Alimentação com atividade física. Isso é fundamental. Funciona, né, doutora? É fundamental. Você tem que associar a alimentação e a atividade física recomendada. Inclusive, as gestantes devem seguir a recomendação de 150 minutos por semana de atividade moderada. Ela não deve mudar, se ela é completamente sedentária, ela não deve começar a fazer, de repente, crossfit e querer competir na próxima campeonato para ganhar um prêmio. Não é racional nem o ideal isso daí. Mas ela precisa sair do patamar dela. Se ela é completamente sedentária, ela partir para uma caminhada organizada, e se ela faz atividade física prévia, ela tentar manter, pode ter necessidade de algumas adaptações para ficar confortável. Eu geralmente digo, se ela já é uma maratonista, ela não vai programar mudar de patamar de maratona. Se fazer a meia maratona, não é hora dela pensar na maratona na gestação. Mas ela não deve desescalonar intensamente, não. A atividade física é fundamental exatamente para prevenir tudo isso que a gente já falou antes. Só para revisar, quanto tempo, doutora? 150 minutos. 150 então, são 3 vezes por semana, se você considerar 3 aulas ou 3 sessões de 50 minutos, ou você pode distribuir mais. Também você pode fazer várias sessões de 20 minutos ao longo da semana toda. Em relação à alimentação, né? Tem uma recomendação assim, padrão? Tem que ter tantas refeições por dia para que seja algo saudável, algo que funcione? Tem essa recomendação também?
Não, nada muito rigoroso, assim, varia de pessoa para pessoa, né? Normalmente a gestação é um momento que a mulher sente mais fome, né? Em alguns momentos, em alguns trimestres específicos. Então, assim, colocar muito na sua alimentação, uma forma equilibrada e balanceada, fibras, por exemplo, que aumentam a saciedade, como eu disse antes, né? Um açúcar mais refinado, ela tende a digerir mais rápido, então rapidamente ela vai estar com fome novamente, então a gente tem que escolher bem os alimentos para serem utilizados nesse momento. Outra coisa que pode ajudar muito nas atividades físicas é fazer atividades físicas ao ar livre, né? Assim, com o sol, né? Que ajuda muito. É muito importante a atividade física também para ajudar na hidratação, na digestão também dos alimentos. Vamos incluir mais pessoas aqui no nosso bate-papo. Tem muita gente participando no WhatsApp, mandando perguntas. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. A gente aprendeu agora que é importante prática de atividade física, também se preocupar com a alimentação, isso é fundamental. E se preocupar também com a qualidade do sono, hein? Porque às vezes tem a privação do sono também nesse período gestacional. A gente vai explicar daqui a pouquinho para essa futura mamãe que está em casa, principalmente aquela que é de primeira viagem, que tudo é um momento de descoberta. Antes, deixa eu responder aqui a pergunta da nossa telespectadora, ela não se identificou ainda, mas queria saber o seguinte. Priscila, que mora em Dois Unidos, ela diz que está grávida do segundo filho, tem 28 anos, e quer saber se é normal uma sensação que ela tem de estufamento na barriga. É normal ou eu preciso procurar um especialista? Ela quer saber se pode tomar chá de erva doce para aliviar, né, esse estufamento. Ela fala que está com infecção urinária e já está tomando a medicação. O primeiro bebê dela tem 2 anos, ainda mama. Será que faz mal para o meu bebê essa questão do estufamento, essa questão também da infecção e essa questão de tomar o chá, se pode ou não pode? É a dúvida da Priscila, que mora em Dois Unidos. Primeiro eu queria parabenizar a Priscila, né, por ela estar grávida e amamentar ao mesmo tempo. Esse hoje em dia é um mito que acontece, né? As mães muitas vezes desistem de amamentar porque por estarem grávidas. Em alguns casos é sim necessário, né? A doutora pode até falar melhor. Então, realmente, em alguns casos, uma gravidez de risco é ideal que se pare de amamentar, mas em outros não, na grande maioria não. Inclusive, mães amamentam 2 filhos, né, de idades diferentes ao mesmo tempo. É uma amamentação chamada tandem, hoje em dia. Então, assim, parabéns por uma amamentação tão prolongada. O chá, pode ou não pode de erva doce? Os chás, eu particularmente, na minha conduta diária, não indico normalmente chás para grávidas, salvo algumas exceções, e assim, nesse caso teria que ter uma consulta mais específica, certo? Por que não dos chás? Porque os chás, às vezes, a gente faz numa concentração muito grande, né? A gente usa algumas folhas, alguns caules, e assim, como a gente faz em casa, né? Então, assim, tem um certo cuidado. Tanto o chá pode ajudar realmente, quanto pode não ser tão bom nesse momento. Então, como a gente trabalha tentando minimizar os riscos, eu prefiro não indicar chás nesse momento. E tem que minimizar riscos, principalmente ali nos primeiros 3 meses. Agora, vocês contam por semana, né, doutora? Mas tem 3 elementos que eu acho importante a gente discutir, acho que é Priscila que perguntou, né? Primeira coisa é a questão relatada com infecção urinária. Então, infecção urinária é algo que preocupa muito a gente, é uma causa grande de internamento. Exatamente, ela está associada àquela terceira causa de morte materna, se não for cuidada, que ela está cuidando. Mas se não for cuidada, ela pode levar a sepse, que é aquela infecção generalizada, e pode levar ao óbito de moças jovens sem nenhuma doença prévia. Então, toda gestante tem que fazer seus exames de urina, sim, sumário e urocultura, porque a gente tem que tratar, inclusive, quando ela não sente nada. Ela está reclamando desse empachamento, e eu nunca entendi muito bem se está associada à infecção dela ou se já era de antes. Se ela estiver achando que o empachamento dela está piorando nesse processo da infecção, talvez valha a pena ela ser reavaliada, porque pode ser a infecção dela piorando. Se é uma coisa que ela já tinha de antes da infecção, é uma questão mais da gestação, que a gestação lentifica o trânsito do trato gastrointestinal, do estômago, do intestino, então há uma constipação maior. Eu acho que um chá que não esteja muito concentrado, ela sabendo que é erva doce, a preocupação é a gente pegar uma erva, se comprar nesses lugares de erva, sem ter certeza de qual é a fonte. Mas se ela sabe que é um chá de erva doce, é uma coisa que ela é habituada a tomar, faz bem a ela, um chá diluído, não vejo maior complicação. Né? Então, acho que tem 3 desses elementos, e ela só se perguntar, como ela falou, se ela está achando que está piorando. Foi antes, ela disse que o empachamento já veio antes da infecção. Se já era de antes, é uma coisa já crônica. Mas completar esse tratamento da infecção urinária é fundamental. E ter cuidados nos 3 primeiros meses, são os mais delicados, sim, né, doutora? Sim, porque quando o bebê está em formação, né? O bebê até 12 semanas, que a gente conta por semanas, é quando exatamente ele está terminando de se formar. Então, o bebê se forma, todo o ser humano se forma do meio para a ponta, para a periferia. Então, primeiro ele forma a parte neurológica do que está aqui no meio, depois a periferia. Então, as últimas coisas que se formam são as mãozinhas, os dedinhos, as unhas, formado. Está muito pequenininho, muito imaturo,
precisa amadurecer. Eu geralmente comparo com uma borboleta. A gente não pode querer ir lá ajudar uma borboleta a sair do casulo, porque a gente vai fazer mal a ela. A asa está formada, mas não está forte. Então, é uma coisa semelhante. Mas essas primeiras 12 semanas, como é o período de formação estrutural, é fundamental que ela realmente priorize todos aqueles cuidados de qualidade de vida. Vamos seguir com mais participações. Tem aqui a dúvida da Roberta. Está grávida do primeiro filho, está com 4 meses. Às vezes, com fome ou não, ela demora muito para se alimentar. Isso pode fazer algum mal ao bebê? É a dúvida da Roberta, mamãe de primeira viagem. Parabéns aqui a Roberta. Normalmente não, assim, Roberta, não se preocupe com a frequência em si, né? Espere realmente você estar com fome, né? Se você realmente conhece seu corpo, porque a gente, infelizmente, hoje em dia tem pessoas que comem sem fome porque não conhecem a saciedade e a fome, né? A gente perde um pouco disso, por isso uma introdução alimentar bem feita num bebê é tão importante, porque a gente, quando vai ficando adulto, a gente acaba perdendo esse controle. Então, assim, não precisa comer sem fome, mas desde que você tenha realmente uma alimentação equilibrada, balanceada, isso não vai trazer nenhum problema para o seu bebê. Ao contrário, se você comer sem fome e alimentos que não são nutritivos, isso sim pode trazer mais riscos para o seu bebê. Mas passar fome, até porque eu estou fazendo regime, não é a hora, né? Isso é muito importante. A gente precisa de um nível de glicemia constante. Quando a gestante ela fica, quero passar fome porque quero perder peso. Ou não me organizei, vou sair para resolver uma coisa, quando tomei café às 6 horas da manhã e só vou ter a oportunidade de almoçar 1 da tarde. Dificilmente a gestante não vai estar com fome, então ela precisa se programar, porque esse período de jejum pode ser sim ruim para o bebê, porque na hora que ela não tem glicose nas veias, ela começa a catabolizar, que é destruir a musculatura normal do organismo, não é nada que ninguém sente, não é perceptível. Mas aí isso começa a liberar metabólitos que não são saudáveis para o bebê em formação. Então, por isso que toda pessoa saudável deve se programar para ter sempre um lanche na bolsa acessível, vou pegar uma fila que eu não esperava, demorou demais algum evento, até uma consulta no médico, demorou mais do que eu esperava. Então, é importante a pessoa ter alternativa de lanches saudáveis, obviamente. Por até para não escolher uma coisa de última hora na rua, né? Assim, exatamente. Então, por isso que é importante levar uma fruta, levar uma laranja cravo, uma maçã, uma coisa que consiga aguentar o dia todo na bolsa, mas ela precisa ter uma alternativa e evitar jejuns prolongados. Geralmente, esse ciclo, em torno de 3, 4 horas, é quando ela sente a necessidade de comer alguma coisa. Então, ela se programar rotineiramente por uma questão de trabalho, de operacional da vida dela, e ficar 6, 7 horas de jejum não é interessante. Outra Qualquer coisa leva a marmita, né? Pro trabalho também. Exatamente. Outra coisa importante é lembrar, né, que na hora da gestação, mesmo para gestantes obesas, esse não é o momento de emagrecer, né? A gente tem que se preocupar com o ganho de peso. Né? A gente tem que ter um controle, um certo controle, no quanto ela vai ganhar semanalmente, mensalmente. Mas essa não é a hora dela estar preocupada em emagrecer, e sim dela se alimentar bem para nutrir bem seu bebê. Mas uma coisa que a gente observa também nas obesas, não tem como a pessoa ser obesa sem um erro alimentar. Tem a questão genética, porque é uma questão da tendência do biotipo. Mas a pessoa chegar numa obesidade, que é um IMC muito avantajado, né, com 20 quilos a mais do ideal, então aí tem um erro alimentar, não tem como esse fator. Vezes, né? Exatamente. Então, o que acontece, que por isso que a gente fala tanto da educação materna, quando ela percebe quais são os erros alimentares dela, né, que ela redesenha aquele planejamento alimentar dela, que ela consegue fazer um planejamento, a gente percebe que ela ganha peso e eventualmente ela perde peso. O objetivo não é ficar em cima dela para ela perder peso, ela tem que se alimentar de maneira saudável. Mas se ela tinha um péssimo hábito alimentar, comia 4 pães no café da manhã, logo depois comia uma pizza, tomava 2 litros de Coca-Cola numa vez só. E a gente vê isso acontecer, infelizmente, né? A gente vê esses maus hábitos. Então, se ela tinha esses maus hábitos, ela termina tendo um peso muito grande. E na gravidez, ela remodela isso daí, ela termina perdendo peso, mas não de forma saudável. Exatamente. Outro momento que acaba acontecendo uma perda de peso é no primeiro trimestre, né, nos primeiros 3 meses, que normalmente as mulheres sentem náuseas, né, enjoos, e acabam se alimentando um pouco menos, mas aí nesse momento a gente indica sempre coisas mais cítricas, né, para poder facilitar. Tem algumas estratégias que a gente conversa muito em consultório, para realmente não deixar com que elas percam muito esse peso. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Vimos que é muito importante, né, ter essa alimentação equilibrada, priorizar a alimentação saudável para você cuidar não só de você, como também do seu bebê. Licença mais uma vez, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Você que está em casa e está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento às oportunidades e boa sorte!
Vamos logo ao que interessa, vamos conferir juntos aqui essas oportunidades para hoje. Olha só, 10 vagas para operador de empilhadeira, 10 oportunidades, exigência que você tem ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.555 é o salário, são 10 vagas para operador de empilhadeira. Tem mais oportunidades, agora uma vaga para marceneiro, uma oportunidade para marceneiro, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário é de R$ 1.000. Vamos a mais oportunidades? Uma vaga para balconista, uma oportunidade. Ensino médio incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.034 é o salário, uma vaga para balconista. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente segue, vamos falar mais sobre saúde materna. Temos aqui várias participações no WhatsApp. Vamos voltar a responder as dúvidas das telespectadoras, futuras mamães e algumas que já são mamães de primeira viagem. Tem algumas dúvidas e a gente repassa aqui as perguntas. A Simone, que mora em Piedade, Simone tem a seguinte pergunta. O filho dela já está com 1 mês e 15 dias. Ela quer saber se pode voltar para a academia. O parto dela foi normal, mas ela teve pressão alta e também teve hemorragia pós-parto. Já pode a Simone voltar a fazer uma atividade? A atividade física é uma coisa fundamental, um elemento do dia a dia da pessoa. A puérpera, lógico, aqueles primeiros 40 dias ali, ainda está um pouco se recuperando do esforço do parto. É importante ela priorizar o sono, a alimentação, mas ela é um retorno gradual, algo confortável, aquilo que a gente conversou. Se ela ela era maratonista, se ela carregava muito peso na academia, etc., ela não deve voltar àquelas metas prévias intensas, se era intenso. Mas uma volta, uma atividade física, uma caminhada, um alongamento orientada por um profissional de educação física é algo interessante. Ela pode tentar incorporar o bebê, porque também o distanciamento é algo que nessa fase ainda tão precoce, um mês e meio, é algo que pode ser, né, a questão operacional, deixar leite, etc. Mas se ela puder levar o bebê, se ela puder incorporar caminhadas com o bebê, isso é algo que é interessante. Mas a atividade física nunca vai ser algo que a gente diga que não faça. Só tem que ser orientada e gradual aquele retorno. Se ela teve pressão alta, ela precisa ver como é que está a pressão delas, claro, antes dela começar. No caso da pressão alta, né, ela pode surgir só na gravidez, como o diabetes gestacional, doutora? Que às vezes aparece na gestação e depois some, né? Na verdade, cada vez mais sabe-se que quem teve diabetes gestacional tem uma chance muito maior de ter diabetes no futuro. Então, isso, na verdade, é um crescendo, que a gente chama, elas são um alerta precoce. Olha, você tem uma certa intolerância a alimentos doces, então é bom você se cuidar, porque você tem uma chance maior de ter diabetes. Então, ele depois fica negativo do ponto de vista de testes, mas é algo que a pessoa precisa realmente, é um alerta, de que é um momento de alerta para a pessoa mudar hábitos e incorporar a questão de atividade física e dieta saudável, que é o que a gente tem falado aqui. A pressão também, geralmente quando ela aparece e depois não se confirma, é um marcador de potencial complicação no futuro, então ela na verdade precisa monitorar. O que a gente vê muito são mulheres que tiveram pressão alta na gravidez e depois não monitoram nem a glicose, nem a pressão como é que está. Isso é fundamental que elas façam para saber e incorporem bons hábitos de vida. Todas essas doenças com bons hábitos de atividade física regular e alimentação, elas são controláveis, quase que reversíveis do ponto de vista de parâmetro de doença, mas você tem que incorporar esses hábitos. E tem como fazer algo ainda na infância para tentar não desenvolver o diabetes, no caso o tipo 2, né, doutora? Que é aquele por conta do hábito, crônico, que né? é o não genético, tão intensamente genético. Tem como fazer? Eu já ouvi falar em 1.100 dias, exatamente. O que seria isso? Acontece o que a gente chama de uma programação metabólica do bebê, né? E a gente conta 1.100 dias, que seriam 100 dias antes da gestação, antes da concepção, os 290 dias da gestação, mais ou menos, né, que é um número aproximado, e mais 2 anos de vida, né? Durante esses 1.100 dias, a gente acaba programando o nosso organismo, de certa forma, e assim podendo evitar doenças crônicas como diabetes, como hipertensão e até como obesidade.
Dessa forma, se a mãe se alimenta bem durante toda a gestação, oferece uma introdução alimentar ao seu filho de forma adequada, balanceada, equilibrada, a chance dele, na vida adulta, desenvolver essas doenças crônicas que eu citei antes, diminui bastante, se ele realmente mantiver esses bons hábitos de vida. Evitar o açúcar até pelo menos os 2 primeiros anos de vida da criança. Isso é um indicado, né, pela OMS, pelo Ministério da Saúde, inclusive, a exposição ao açúcar de adição, né, que a gente chama, ou aquele açúcar refinado, né? Isso. Adoçar sempre que necessário, só assim, com frutas, né, naquelas preparações, nos biscoitinhos, usam uma banana madurinha, uma passa, uma ameixa, utilizar a adoção natural das coisas. Que é a frutose, né, que é o açúcar das frutas. Natural das frutas, Temos aqui mais perguntas, vamos repassar aqui para as convidadas. A telespectadora não quis se identificar, mas queria saber da doutora o seguinte: qual o tipo de parto mais indicado, né, o mais indicado para uma gestante hipertensa? Mesmo para paciente hipertensa é uma ótima pergunta, porque é uma pergunta que a gente vê muito na maternidade de alto risco. A paciente hipertensa já é uma paciente de alto risco, mas você somar o risco da cesárea a esse risco não é a primeira opção da gente, não é interessante, só se ela tiver uma indicação. Se a complicação não estiver tão grave, que o bebê estiver em sofrimento, aí a gente precisa operar. Se ela tiver outra indicação de cesárea, mas mesmo na paciente hipertensa, a gente, se tiver com indicação até de tomar sulfato quando ela está com pré-eclâmpsia, a melhor alternativa para ela, que vai trazer menos risco para ela e melhores benefícios, é submetê-la a um parto normal. Mesmo que a gente tenha que induzir, ou seja, estimular esse parto a começar. Quando ela tem pressão alta, no final da gravidez, quando está a termo, quando já está maduro, não é mais prematuro, está indicado a gente começar um estímulo, se é uma pré-eclâmpsia grave, até mesmo o bebê um pouco prematuro, com 35 semanas, a gente está, a partir de 34, a gente tem uma recomendação da gente começar o estímulo do parto, mas a melhor alternativa é um parto normal, vigiado, programado, dentro de um hospital, com todo o cuidado, mas o parto normal vai minimizar aqueles fatores de risco daquelas doenças ali. A hipertensão já é fator de risco para trombose, é fator de risco para complicações outras. Então, tentar estimular o parto normal, na enorme maioria das vezes, é a opção. Caso de indicações absolutas de cara que a gente pode dizer de cesárea, alguém que tem uma placenta prévia total. Se no ultrassom perceber que a placenta está na frente do bebê, aí ela tem uma indicação de cesárea, mas esses casos são raros, né? E essa é uma indicação absoluta. Todas as outras a gente precisa rediscutir e ver qual é a situação em cada caso. E a indicação absoluta também em relação à alimentação é a amamentação exclusiva, até os 2 primeiros anos ou mais que isso, e estimular logo no início, porque tem, né, o colostro, né, que fala que a alimentação é a mais completa, Juliana? É sim, na verdade é o alimento mais completo de todo mundo que a gente chama, né, é o leite materno. A amamentação exclusiva é preconizada até os 6 meses, né, que é quando o bebê não deveria ter contato com nada além do leite materno, inclusive água, né, a gente mora num clima quente, então assim, às vezes as pessoas querem oferecer água aos bebês, não é necessário, a mãe toma água e o bebê toma o leite, certo? Então a amamentação exclusiva até os 6 meses é o preconizado, é o melhor que você pode fazer para o seu filho. Na impossibilidade, o que seria impossibilidade? Realmente é ir ao médico, ao pediatra, esgotar as possibilidades e às vezes até as possibilidades psicológicas, né? Porque realmente a amamentação nem sempre é fácil. Então, assim, chega um momento que a mãe percebe que não tá dando para ela, né? Pode estar machucado, pode estar dolorido. Então, assim, em alguns momentos, realmente, a gente precisa entrar com fórmulas, mas aí são fórmulas infantis específicas, né? Não é qualquer leite, não é leite de vaca, não é aquele leite de caixinha que a gente compra em casa. São alimentos específicos para o bebê. Então, a partir de 6 meses, o bebê começa, normalmente 6 meses, né? Que a gente precisa analisar outros critérios, mas normalmente 6 meses, o bebê começa a se alimentar. Então, a gente chama da alimentação complementar. E nesse momento ainda não se oferece leite de vaca, por exemplo. O leite de vaca a gente oferece a partir de 1 ano, ele tem o contato com leite de vaca. Mas a amamentação a gente indica, o Ministério da Saúde indica, até pelo menos os 2 anos. Então, enquanto estiver confortável para a mãe, bom para a criança, a gente hoje em dia vê gente que amamenta até 3 anos, 4 anos, isso aí não tem contraindicação de forma alguma. E se for fazer algo planejado, ordenha, né? Faz a ordenha do leite, guarda, pede para alguém dar para aquela criança. Pode congelar, inclusive. O leite materno a gente consegue congelar e manter por um tempo interessante, né? Nesses momentos de saída, né? Da volta ao trabalho, que é um momento tão difícil para a mãe, né? Acabar a licença maternidade. Então, é uma questão de programação. E se tem excedente, pode fazer a doação para algum banco de leite bancos também. De leite, que é tão importante. Banco de leite dos hospitais públicos, né? A gente tem no IMIP, tem um grande banco de leite, Agamenon, Barão, Cisan. Então, esses bancos de leite precisam de doação, porque tem muito bebê prematuro, muitos frutos de hipertensão, né? É verdade. Tem perguntas outras aqui, vamos seguir para responder. A Márcia, ela disse que teve 3 vezes. Ela engravidou, mas a gravidez não foi bem sucedida, nenhuma das 3.
Na terceira vez, ela disse que a médica informou para ela que era uma trombose uterina. Ela tinha uma trombose uterina. O que é que eu faço para ter um bebê? Tenho 40 anos, será que ainda posso engravidar? É a dúvida da Márcia. A Márcia precisa ser atendida, né? Ela deve procurar um serviço de referência de gravidez de alto risco, de preferência antes de engravidar, para a gente fazer uma investigação. Tende a ser uma trombose no útero, não está uma coisa muito clara, mas a gente precisa detalhar melhor o que seria isso. 3 perdas consecutivas, então é importante dizer assim, que a natureza não é raro as mulheres perderem gestações iniciais. Então, assim, 15 a 20% das concepções de alguém que descobre que está grávida, 15 a 20, ou seja, 1 a 2 a cada 10 vai terminar evoluindo para um abortamento. Um abortamento, isso é algo que impacta, mas é importante as pessoas saberem que está dentro do programado da natureza. Então, a pessoa ter tido um abortamento, só um, sem ter tido nenhuma intercorrência maior no começo da gravidez, é algo que a gente tem toda a chance de ter uma gravidez seguinte sem nenhum problema. 2 abortamentos, 5% das mulheres vão ter esses 2 abortamentos consecutivos e vai estar tudo certo na terceira gravidez. Se ela já teve 3 perdas, aí ela tem realmente uma indicação formal de ser acompanhada previamente. Lógico que as outras também merecem uma consulta pré-concepcional, mas essa moça, nesse caso, merece ser consultada previamente para fazer vários testes, vários exames e entender melhor o caso dela. Dúvida bem respondida, a gente agradece a doutora pelo auxílio, né, para acalmar e orientar a telespectadora aí a um serviço, né, público de alto risco, se ela não tem plano de saúde. A título de informação, só para a gente não deixar de falar sobre o teste do pezinho. Ontem foi o Dia Nacional, doutora, do teste do pezinho. O Ministério da Saúde reforçou, né, a importância de fazer esse teste entre o 3º e o 5º dia de vida. Isso é muito importante. As mamães, né, têm acesso já a esse teste, já fazem esse teste no previsto entre o 3º e o 5º dia de vida dessa criança? Tem, o SUS oferece, ela deve procurar se informar onde, se ela vai ser no posto, geralmente os hospitais grandes oferecem, os hospitais públicos grandes. Ela deve fazer, ele é super importante, ele rastreia várias doenças que você saber previamente, antes do bebê adoecer, você pode evitar uma evolução desfavorável daquela doença. Iniciou muito por doenças raras, com grupos de pais organizados, como fenilcetonúricos, que é algo que é muito raro, uma doença rara, mas os pais eram super organizados, e você ter o diagnóstico tardio era algo que prejudicava muito a criança. Então, inicialmente, começou na década de 80, ele tinha poucos exames que eram feitos. Hoje em dia ampliou muito, e o muito importante, ele faz uma pesquisa do traço falcêmico, de quem tem anemia falciforme ou quem tem o traço falcêmico, que é uma tendência a uma anemia crônica. Então, ele é muito importante que as mães procurem. O SUS oferece, sim, operacionalmente às vezes é um pouquinho difícil, mas é só um pouquinho ela consegue fazer e buscar esse resultado. Até o hipotireoidismo pode ser diagnosticado. Exatamente, congênito, vários, tem vários, são mais de 30. Vamos verificar agora o resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente fez uma pergunta e a pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que deveria haver mais apoio físico e psicológico para as mães no pós-parto? Das pessoas que ligaram e participaram, 88% disseram que sim, que é preciso ter mais apoio físico e psicológico para as mamães. 12% disseram que não ou que ainda não. Aqui a nossa resposta. A nossa pergunta, né, respondendo dessa forma, a gente agradece seu carinho também, sua participação aqui no nosso programa. Acredito que sim, né? Que deve-se ter um apoio maior, tanto físico como psicológico. Isso aqui é a minha opinião. Agora seguimos, né, para a reta final, estamos na reta final do programa, seguimos para agradecer aqui as nossas convidadas. Foi um prazer recebê-las aqui no programa, doutora Brena Mello, ginecologista e obstetra. Muito obrigado, doutora. Aquele último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, acho que o programa foi bastante produtivo, muito interessante, a gente pode esclarecer. Eu acho que se tiver 3 tópicos que a gente puder amarrar aqui, é isso. É buscar alimentação saudável, né, programar sua gravidez, incorporar a atividade física e pensar sempre no parto normal como um aliado de saúde, tanto para você quanto para o bebê, para os benefícios. Mais uma vez, muito obrigado. Boa hora, né, doutora? Obrigada. É o segundo filho, né, doutora? É o segundo, é. O nome já tem? Marina. Marina está chegando. Boa hora, doutora. Obrigada. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada. Também queria agradecer a Juliana Nóbrega, ela que é nutricionista materno-infantil. Considerações finais, muito obrigado, Juliana. Obrigada a você pelo convite, foi ótimo conversar sobre isso, é sempre um prazer. E assim, relembrando também assim, tópicos importantes, é a mãe se cuidar, né, cuidar da sua alimentação, investir na amamentação, se tiver difícil, procurar uma consultoria de amamentação, isso com certeza vai trazer um benefício enorme para você, para o seu bebê, nessa relação materno-infantil. Então assim, buscar amamentar, sou grande defensora da amamentação.
Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa também, muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um excelente fim de semana, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!